Olá, eu sou Vilibaldo, eu sou historiador e pastor batista e professor das Faculdades Batista do Paraná e vou explicar um pouco sobre a Reforma Protestante, o Dia da Reforma e por que os batistas devem comemorar o Dia da Reforma. É um marco, mas a Reforma não nasceu naquele dia de fato. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero escreveu e publicou as suas 95 teses, famosas 95 teses. Mas as 95 teses não são de fato a reforma em si. A reforma é um processo muito mais longo, cujas consequências vão vir depois na vida de Lutero e, claro, que vão afetar o mundo inteiro. As 95 teses, diferente do que muitos imaginam, foi uma proposta de debate acadêmico de Martinho Lutero. Lutero era o professor de moral da Universidade de Wittenberg e ele decidiu estabelecer um debate a respeito de uma temática e, por isso, escreve 95 teses, como se fosse um passo a passo de questões a serem discutidas nesse debate acadêmico. Então, muitas academias, muitas universidades estavam estudando as 95 teses, debatendo essas teses, mas também o povo passou a conhecer essas teses a partir de algumas pessoas letradas que traduziram essas teses e ela se tornou um verdadeiro panfleto para uma guerra panfletária entre os defensores e aqueles que questionavam o valor das indulgências tal como estava sendo estabelecido. É posteriormente na sua vida que Lutero vai entender que as indulgências não têm base bíblica e vai entender que, assim como outras questões, tudo deveria ser questionado à luz daquilo que deve ser tomado com uma única regra de fé e prática, que é as Sagradas Escrituras. Os batistas devem comemorar a Reforma Protestante porque nós, batistas, somos fruto dessa reforma. É evidente que, assim como a Reforma começa o seu processo, entre aspas, nasce em 1517, os batistas vão vir muito depois, no contexto da Inglaterra. Porém, nós batistas ainda hoje carregamos os princípios da Reforma. Os princípios são considerados principalmente as famosas 5 solas, entre os quais eu gostaria de destacar agora o princípio da sola escritura. Lutero foi aquele que percebeu a importância de se avaliar tudo o que se faz e o que se pensa dentro do cristianismo a partir de uma única regra de fé e prática, a Bíblia. E nós, como batistas, temos essa concepção. A Bíblia é o que deve nos guiar, a Bíblia é o que deve nos conduzir. Portanto, temos que comemorar a Reforma Protestante, porque nós não somente somos frutos dessa reforma, mas nós também fazemos parte dela. Isso é uma reforma que está sempre se reformando. Nós também precisamos sempre olhar para dentro de nós se temos tomado a Bíblia como única regra de fé e prática e se temos aplicado na nossa vida as Sagradas Escrituras.